Olá, que alegria imensa ter todos aqui reunidos para a gente mergulhar juntos na palavra hoje. É sempre muito bom, né, estar junto aprendendo mais. Com certeza. Uma satisfação enorme poder compartilhar esse tempo de estudo. Hoje, gente, a gente vai fundo numa passagem talvez até conhecida por muitos, mas que, olha, é cheia de detalhes e lições profundas. Gênesis, capítulo 20. Ah, sim. A história de Abraão e Sara lá em Gerar, com o rei Abimeleque. Um encontro tenso, digamos assim. Exatamente. E antes da gente abrir o texto propriamente dito, queria convidar vocês para uma coisa um pouquinho diferente. Vamos fazer um exercício. Fechem os olhos só por um instante comigo. Isso. Respirem fundo. Vamos lá. Agora vamos tentar nos transportar. Imaginem a região do Negueb, lá no sul da Terra Prometida. Uma terra mais árida, sabe? Poeirenta. Tentem sentir o sol quente na pele. Talvez aquela brisa seca que vem do deserto. Dá pra quase visualizar, né? O cenário é bem diferente do nosso. Sim, e nesse lugar, Abraão acabou de chegar. Ele está numa cidade chamada Gerar, governada por esse rei Abimeleque. Tentem visualizar as construções da época, talvez de barro, pedra, o movimento das pessoas, as roupas. É nesse cenário, nesse contexto, que a nossa história de hoje acontece. Um ambiente estrangeiro para Abraão e Sara. Isso. Podem abrir os olhos, é aqui que a gente começa a análise de Gênesis 20. Bom, a história já começa com movimento, né? Abraão se desloca para Gerar. O texto não diz exatamente o porquê, mas ele está em trânsito. E logo que chega, ele faz algo que, para quem conhece a história dele, soa familiar, né? Ele apresenta Sara, sua esposa, como irmã. Versículo 2, né? Exato. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. E a consequência é imediata. Abimeleque, o rei, manda buscá-la. Provavelmente para fazer parte do seu harém. Já começa com um nó, né? Um engano que coloca Sara numa posição muito vulnerável. E qual a motivação por trás disso? O próprio Abraão explica depois, né? Sim, quando confrontado, lá nos versículos 11 a 13, ele abre o jogo com Abimeleque. Primeiro, o medo. Ele diz: pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher. Medo puro, medo da morte. Ele acha que, por Sara ser bonita, ele corre risco de vida num lugar estrangeiro que ele julga não ter Deus, né? Exatamente. O medo é o grande motivador aqui. E isso o leva a agir, de uma forma que compromete a verdade e a confiança na proteção divina, né? Ele parece não confiar que Deus o guardaria ali. E ele usa uma meia-verdade para tentar se justificar, né? Fala que ela é de fato irmã por parte de pai. Isso, no versículo 12. Tecnicamente, era verdade naquele contexto familiar antigo, mas a intenção era claramente enganar sobre o status dela como esposa, uma verdade parcial usada por um fim enganoso. E ainda revela que era um acordo antigo entre eles. Sim, versículo 13. Quando Deus me fez sair, ele combinou com ela. Em todo lugar, diga que sou seu irmão. Quer dizer, era um plano B humano, uma estratégia de autopreservação que eles já tinham engatilhada. Então, olha só o cenário. Um líder, o patriarca Abraão, movido pelo medo, usando uma estratégia de engano, colocando a esposa em risco e criando um conflito com a autoridade local. Já mostra como o medo pode nos levar a caminhos tortuosos, né? Sem dúvida. E as consequências vêm rápido. Abimeleque, agindo sobre a informação que recebeu que Sara era solteira, a toma para si. E é aí que a história tem uma virada impressionante. A intervenção divina. É nesse ponto que Deus entra em cena de forma muito direta. Exatamente. No meio do erro humano, da confusão criada, Deus age soberanamente. O texto diz que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Imagina a cena, a escuridão, o rei dormindo, e de repente uma voz divina, direta, e com uma mensagem bem forte, né? Fortíssima. Versículo 3. Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Direto ao ponto, sem rodeios. E a reação de Abimeleque é muito interessante. Ele não ignora, ele
ele argumenta. Sim, ele se defende. Versículos 4 e 5. Ele apela para a justiça de Deus. Senhor, matarás até uma nação inocente? Ele diz que agiu com sinceridade de coração, com inocência, baseado no que Abraão e Sara disseram. Ele me disse, é minha irmã, e ela também confirmou. Ele se coloca quase como vítima da situação, né? Eu fiz isso na minha inocência. E o que chama atenção é a resposta de Deus nesse sonho. É incrível, Deus valida a sinceridade dele. No versículo 6, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Deus reconhece a boa intenção de Abimeleque naquele ato específico. E revela algo que Abimeleque nem sonhava. Exato. Deus continua. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Quer dizer, Deus estava agindo nos bastidores o tempo todo para evitar um mal maior, mesmo a confusão tendo sido causada por Abraão. Uau! Isso mostra uma camada de cuidado divino muito grande, né? Protegendo Abimeleque de pecar mais gravemente e, claro, protegendo Sara. E aí vem a ordem clara, no versículo 7. Agora, devolva a mulher a seu marido. E aqui, olha que interessante, Deus revela a identidade de Abraão de uma forma inesperada, apesar da falha dele. Como assim? Deus diz, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mesmo tendo mentido por medo, o chamado de Abraão, sua conexão com Deus, seu papel de intercessor, tudo isso é reafirmado ali. Que coisa, hein? A falha humana e o chamado divino convivendo lado a lado. Isso dá o que pensar. É uma tensão que a gente vê muito na Bíblia, né? O chamado não anula a humanidade nem as falhas, mas as consequências precisam ser tratadas. Por isso a advertência continua séria. Se não devolver Sara, a morte é certa para ele e para o povo dele. A obediência era crucial ali. E como Abimeleque reage quando acorda desse sonho? A reação dele é imediata. O versículo 8 mostra que ele levantou de madrugada, chamou todos os servos, contou a história toda. O texto diz que os homens ficaram com muito medo. O recado divino foi levado muito a sério. Imagino a tensão na corte real naquela manhã. E isso leva direto para o confronto com Abraão. Sim. Abimeleque chama Abraão, e aqui a gente tem um momento de ironia, talvez. A indignação do rei é palpável. Quais são as palavras dele? Ele diz no versículo 9, o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. É uma repreensão dura e justa. É o rei pagão que Abraão temia por não ter temor de Deus, agora ensinando ética para Abraão. Que reviravolta! Ele pergunta na lata, o que levou você a fazer uma coisa dessas? Exato. Essa repreensão vinda de Abimeleque é um ponto alto da narrativa. Mostra como a falta de integridade, ainda mais de alguém que deveria representar Deus, tem um impacto terrível, né? Afeta todo mundo ao redor. Quase trouxe uma desgraça para gerar. E depois da explicação de Abraão, o medo, a meia-verdade, como é que Abimeleque resolve essa confusão toda? Olha, a atitude de Abimeleque é notável. Ele age para reparar o erro, mesmo tendo sido enganado. Primeiro, claro, devolve Sara, versículo 14. O mais importante. Sem dúvida. Segundo, ele dá presentes generosos a Abraão. Ovelhas, bois, servos, servas. Terceiro, ele oferece hospitalidade. A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. Uma demonstração de boa vontade, né? E ele faz algo muito específico em relação a Sara para restaurar publicamente a honra dela, não é? Sim, e isso era importantíssimo naquela cultura. No versículo 16, ele dá 1000 moedas de prata a Abraão, mas diz que é uma compensação para Sara e afirma, diante de todos você está justificada. Ele não só compensa, ele limpa o nome dela publicamente. Garante que ninguém pense mal dela por ter estado no palácio dele. Que gesto de responsabilidade, de sensibilidade, né? Considerando que ele foi a vítima inicial do engano. Impressionante. Mostra uma retidão que naquele momento contrasta bastante com a atitude inicial de Abraão.
E aí a história caminha para o fechamento, com o cumprimento do que Deus disse no sonho. A partir da intercessão e da cura. Isso. Abraão, agora no seu papel de profeta, intercede por Abimeleque. Versículo 17. Abraão intercedeu junto a Deus. E Deus ouve. E ele, Deus, curou Abimeleque, a mulher e as servas dele. O último versículo revela que o Senhor tinha causado esterilidade em todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, uma consequência direta daquela situação irregular. Então a intervenção divina não foi só o aviso no sonho, mas também uma consequência real, física, que só foi revertida depois que tudo se resolveu e Abraão orou. Fechou o ciclo. Perfeitamente. O ciclo completo. Medo leva ao engano, o engano traz consequências negativas até para quem parecia inocente. Deus intervém para revelar a verdade e evitar o pior. Vem o confronto e a repreensão, depois a reparação e restauração da honra, a intercessão pelo ofendido e, finalmente, a cura pela graça de Deus. Causa e efeito, falha e redenção. Que história, hein? Olhando para ela como um todo, o que a gente pode tirar de mais forte? Vimos a fragilidade humana no medo de Abraão, isso é claro. Sim, e como o medo pode nos levar a comprometer nossos valores, né? Com consequências que vão muito além de nós mesmos. Mas vimos também, de forma muito clara, a soberania e o cuidado protetor de Deus. Agindo mesmo por trás dos panos, né? No sonho, na cura, ele está presente. Exatamente. E a importância da verdade, né? O engano causou a crise, enquanto a sinceridade e a reparação ajudaram a resolver. Também aquela questão das consequências, né? Como as ações de um podem afetar toda uma comunidade, mesmo quem não teve culpa direta no início, como Abimeleque e sua casa. É um lembrete da nossa responsabilidade coletiva, de alguma forma. E por fim, a beleza da restauração. A história não acaba na falha. Termina com reparação, intercessão, cura. A honra de Sara é restaurada, a saúde da casa de Abimeleque volta, e Abraão, mesmo repreendido, cumpre seu papel de intercessor. A esperança mesmo depois do erro. Sugere que sempre há um caminho de volta através da verdade, do reconhecimento do erro mesmo que implícito, da busca por reparar o dano e da graça de Deus que responde à intercessão. E pensando assim para a nossa vida hoje, o que essa história nos faz refletir? Talvez sobre como a gente lida com o medo, principalmente quando estamos em posição de liderança ou responsabilidade. Com certeza. É um espelho, né? Onde a gente busca segurança. Em artimanhas humanas, em meias verdades, por medo das consequências, ou a gente tenta agir com integridade, confiando que Deus nos sustenta, mesmo quando é difícil. E a questão da transparência. A meia-verdade de Abraão foi tão danosa quanto uma mentira completa, no fim das contas. Sim, ressalta a importância de ser inteiro na comunicação, né? Meias-verdades são perigosas porque parecem verdade, mas escondem uma intenção que não é reta. Isso vale para tudo, trabalho, família, igreja. E aquela lição sobre as aparências, né? Abraão, o homem de Deus, falha. Abimeleque, o rei estrangeiro, demonstra uma retidão notável depois do encontro com Deus. Quebra nossos estereótipos, né? Mostra que a capacidade de agir certo ou errado não é exclusiva de um grupo. A integridade pode surgir onde a gente menos espera. E para fechar, talvez essa ideia de que mesmo quando a gente erra feio, como Abraão errou ali, Deus pode usar a situação para ensinar, para restaurar e até para cumprir seus propósitos maiores. Exato. Não é um endosso ao erro, claro, mas um lembrete do poder redentor e da soberania de Deus. A história não pinta Abraão como perfeito, mas como humano falho e ainda assim usado por Deus. Talvez nos convide a ter um olhar mais compassivo e nuançado para as falhas dos outros e para as nossas próprias, né? Sabendo que a restauração é possível. E a figura de Abimeleque respondendo tão prontamente à voz de Deus também nos desafia. Muitas camadas, realmente. Uma história antiga, mas que fala muito hoje sobre medo, verdade, consequências e, acima de tudo, sobre a ação de Deus na história humana. Que possamos refletir sobre isso. Amém. Que essa palavra não fique só na mente, mas transforme nossas atitudes. Gênesis 20 com todos hoje. Igualmente, que a paz do Senhor esteja com todos. Nos vemos no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.